No resumo acadêmico de hoje, nós vamos apresentar o artigo Data Governance, a Conceptual Framework, Structural Review and Research Agenda, de Abraham Schneider e Brook, uma publicação de 2019. Na realidade, essa publicação é uma revisão sistemática da literatura sobre o tema. A governança de dados refere-se ao exercício de autoridade e controle sobre a gestão de dados. O objetivo da governança de dados é aumentar o valor dos dados e minimizar os custos e riscos relacionados a eles. Apesar da governança de dados ganhar importância nos últimos anos, falta uma visão holística sobre ela que possa orientar tanto os profissionais quanto os pesquisadores da área. Neste artigo de revisão sistemática, temos como objetivo preencher essa lacuna e desenvolver um quadro conceitual para a governança de dados, sintetizando a literatura e fornecendo uma agenda de pesquisa. Baseamos nosso trabalho em uma revisão estruturada da literatura, incluindo 145 artigos de pesquisa e publicações de profissionais, publicado entre os anos de 2001 a 2019. Identificamos os principais elementos da governança de dados e os desdobramentos em 6 dimensões. O artigo apoia pesquisas futuras sobre o tema, identificando 5 áreas de pesquisa e apresentando um total de 15 questões de pesquisa. Além disso, o quadro conceitual fornece uma visão geral dos antecedentes, dos parâmetros de escopo e mecanismos de governança para auxiliar os profissionais a abordar a governança de dados de maneira estruturada em suas organizações. Apesar da crescente importância da governança de dados, a visão atual sobre esse tópico é ainda um pouco fragmentada. As publicações abordam a governança de dados com foco em domínios de decisão específicos, tais como qualidade de dados, segurança de dados e ciclo de vida dos dados, ou consistem em revisões menores para corroborar o conteúdo conceitual ou empírico. Identificamos 6 revisões de literatura existentes relacionadas à governança de dados. Embora tenham como objetivo avançar a base de conhecimento em relação à governança de dados, elas possuem algumas limitações. 3 revisões de literatura se concentram em áreas estreitamente definidas da governança de dados, ou seja, governança de dados em princípios de governança de dados ou capacidades ágeis de governança de dados, dentre outras. Nielsen, uma publicação de 2017, realiza uma classificação de disciplinas de pesquisa, métodos e unidades de análise relacionados à governança de dados, com um foco apenas menor nas áreas conceituais. Ambas as revisões de literatura realizadas por Al-Hassan apresentam uma contagem de frequência das atividades de governança de dados, sem fornecerem uma descrição detalhada dos conceitos subjacentes da governança, dos antecedentes e das consequências da governança de dados. Para superar essas deficiências, buscamos analisar e sintetizar metodologicamente a literatura sobre governança de dados e fornecer uma base sólida para futuras pesquisas. As perguntas de pesquisa que orientam essa revisão estruturada da literatura abrange 145 artigos de pesquisa e publicações de profissionais sobre governança de dados, publicados até abril de 2019. As perguntas são: quais são os elementos fundamentais da governança de dados? E em que áreas temos falta de conhecimento sobre governança de dados? Apresentamos um framework conceitual, um quadro conceitual para a governança de dados para estruturar a revisão.
Este framework se baseia nos dados abrangentes que foram coletados durante o processo de revisão sistemática da literatura. A governança de dados especifica um quadro interfuncional para gerenciar dados como um ativo estratégico da empresa. Ao fazer isso, a governança de dados especifica os direitos de decisão e responsabilidades para a tomada de decisão da organização em relação aos seus dados. Além disso, a governança de dados formaliza políticas, padrões, procedimentos de dados e monitora a conformidade em relação ao regulatório. Essa definição de governança de dados tem 6 partes. Primeiro, a governança de dados é um esforço interfuncional. Ela permite a colaboração entre fronteiras funcionais e áreas de assunto de dados. Segundo, a governança de dados é um framework que fornece estrutura e formalização para o gerenciamento de dados. Terceiro, a governança de dados se concentra em dados como um ativo estratégico da empresa. Os dados são a representação de fatos em diferentes formatos. Quarto, a governança de dados especifica direitos de decisão e responsabilidade para a tomada de decisão. Ela determina quais decisões precisam ser tomadas sobre os dados, como essas decisões são tomadas e quem na organização tem o direito de fazê-las. Quinto, a governança de dados desenvolve todas as estruturas necessárias para a gestão estratégica dos dados. Esses artefatos devem estar alinhados com a estratégia da organização e promover comportamentos desejáveis em relação ao uso deles. Por fim, a governança de dados monitora a conformidade. Isso inclui a implementação de controles para garantir que as políticas e os padrões estabelecidos sejam seguidos, além de leis de proteção e privacidade de dados. Nosso objetivo foi sintetizar a literatura de acordo com um framework conceitual que nos permitisse estruturar a revisão dos conceitos importantes da governança de dados encontrados nos diversos artigos lidos e analisados. Um quadro conceitual explica, seja de forma gráfica ou em forma narrativa, os principais elementos a serem estudados, os principais fatores, construtos ou variáveis e as relações presumidas entre eles. Ele reúne as diferentes correntes de pensamento e ajuda a identificar direções para pesquisas futuras. O processo de criação desse framework conceitual foi o seguinte: aplicamos técnicas de análise de codificação aberta sugeridas por Corbin e Strauss em sua publicação de 2015. A página é 220. Para identificar os conceitos relacionados à governança de dados, essa análise foi realizada. Utilizamos uma matriz de conceitos conforme descrito por Webster e Watson em sua publicação de 2002, para sintetizar e documentar os conceitos. Mapeamos esses conceitos em frameworks existentes e constatamos que o cubo de governança de TI de Tijuana, Konzinski e Vectraman, de 2014, e o Framework para Domínios de Decisão de Dados de Cathy Brown, de 2010, forneceram pontos de partidas úteis para agrupar esses conceitos. Utilizamos as dimensões propostas nesses frameworks para criar o nosso framework conceitual para a governança de dados. No entanto, fizemos várias alterações nas dimensões para atender às necessidades de nossa revisão.
Entre outras coisas, dividimos a dimensão de conteúdo de Tijuana em dados tradicionais e dados de Big Data, e adicionamos arquiteturas de dados e armazenamento e infraestrutura de dados à dimensão de domínio de decisão de Catre e Brown. O framework conceitual para a governança de dados proposto a partir desta revisão abrange 6 dimensões. Os mecanismos de governança representam a principal dimensão do framework e englobam mecanismos estruturais, procedimentais e relacionais. O escopo organizacional determina a abrangência organizacional da governança de dados e corresponde aproximadamente à unidade de análise. Diferenciamos entre escopo intra-organizacional e interorganizacional. O escopo de dados se refere ao ativo de dados que uma organização precisa governar. Distinguimos entre dados tradicionais e Big Data. O escopo de domínio abrange os domínios de decisão de dados aos quais os mecanismos de governança são aplicados. Eles incluem qualidade de dados, segurança de dados, arquitetura de dados e ciclo de vida dos dados, além de metadados e armazenamento e infraestrutura de dados. Os antecedentes abrangem os fatores de contingência que afetam a adoção e a implementação da governança de dados. Diferenciamos ainda entre antecedentes internos e externos. Por fim, as consequências contêm os efeitos da governança de dados. Distinguimos entre efeitos intermediários de desempenho e gerenciamento de riscos. Mecanismos de governança compreendem estruturas formais que conectam funções de negócio, TI e gerenciamento de dados, processos e procedimentos formais para a tomada de decisão e monitoramento, e práticas que apoiam a participação ativa e a colaboração entre os stakeholders. Os mecanismos de governança estrutural determinam as estruturas de relatórios, órgãos de governança de dados e responsabilidades. Eles englobam papéis e responsabilidades e alocação de autoridade para a tomada de decisões. Os principais papéis e órgãos de governança incluem o patrocinador executivo, líder de governança de dados, proprietário de dados, steward de dados, conselho de governança de dados, escritório de governança de dados, produtor de dados, consumidor de dados. O patrocinador executivo fornece direção estratégica, priorização de negócios e financiamento para as iniciativas de gerenciamento de dados. Os mecanismos de governança processual têm como objetivo garantir que os dados sejam registrados com precisão, mantidos de forma segura, utilizados de maneira eficaz e compartilhados adequadamente. Eles englobam a estratégia de dados, políticas, padrões, processos, procedimentos, acordos contratuais, medição de desempenho, monitoramento de conformidade e gestão de problemas. Os mecanismos de governança relacional facilitam a colaboração entre as partes interessadas. Eles englobam comunicação, treinamento e coordenação de tomada de decisões. O escopo organizacional representa a amplitude da governança de dados e corresponde aproximadamente à unidade de análise, como já foi dito. Subdividimos o escopo organizacional em intra-organizacional e interorganizacional. Escopo de dados são a representação de fatos na forma de texto, de números, imagens, som ou vídeo, conforme o DMBOK. Todo programa de governança de dados deve especificar qual tipo de dados está em foco. Escopo de domínio representa os programas de governança de dados. Abordam as metas em 2 ou 3 áreas, correspondendo às chamadas áreas de foco de domínios de decisão.
Com base em nossa análise, classificamos os principais domínios de decisão de dados da seguinte forma: qualidade de dados, segurança de dados, arquitetura de dados, ciclo de vida de dados, metadados, armazenamento de dados e infraestrutura. Antecedentes descrevem os fatores externos e internos que precedem ou prevêem a adoção de práticas de governança de dados. Eles têm impacto na implementação e no nível de adoção da governança de dados. Antecedentes, categorizados em externos, incluem requisitos legais e regulatórios, e internos são os fatores estratégicos, organizacionais, relacionados ao sistema ou à cultura. Consequências referem-se aos resultados da governança de dados. Identificamos dois tipos principais de consequências da governança de dados. Primeiro, efeitos intermediários de desempenho descrevem o efeito positivo da governança de dados no nível de utilização dos dados, o que contribui para o desempenho de marketing por meio do aumento do número de vendas e dos gastos dos clientes. Eles demonstram o efeito positivo da governança de dados tanto nas capacidades dinâmicas quanto operacionais de uma empresa, melhorando o modo operacional existente e levando a meios renovados de competir no mercado. Segundo, gestão de riscos. Devido à não conformidade com políticas de informação ou à falta de supervisão em relação à qualidade dos dados ou a violações de segurança e privacidade. A revisão sistemática fornece um arcabouço conceitual para a governança de dados e uma visão abrangente das descobertas e insights de pesquisa relevantes até o momento. Com base em aspectos específicos de nossa análise, esboçamos brevemente uma agenda para pesquisas futuras sobre governança de dados. Nossa agenda de pesquisa compreende 5 áreas principais: mecanismos de governança, escopo da governança de dados, antecedentes, consequências e generalizabilidade e replicabilidade das descobertas. E nós temos aqui algumas questões de pesquisa. Primeiro, como as organizações determinam o proprietário dos dados e as suas responsabilidades? Segundo, como a alocação de autoridade de tomada de decisão afeta a eficácia da governança de dados? Pergunta 3. Como os mecanismos de governança de dados evoluem ao longo do tempo? Pergunta 4. Como as organizações mantêm o controle sobre os seus dados em ambientes interorganizacionais? Quinto, como as empresas facilitam a interoperabilidade e a rastreabilidade dos dados? Sexto, quais projetos de governança de dados são eficazes em relacionamentos interorganizacionais de um para muitos, muitos para muitos? 7. Como as organizações definem métricas de qualidade de dados para Big Data? 8. Como as organizações possibilitam a inovação por meio da análise de Big Data, considerando simultaneamente requisitos de privacidade? 9. Como as organizações quantificam o valor intrínseco dos dados? 10. Como as empresas promovem a colaboração entre organizações para desconstruir silos de dados? 11. Como a indústria / tamanho da empresa / cultura corporativa impactam no design da governança de dados? 12. Quais antecedentes tendem a predominar se as empresas possuírem simultaneamente antecedentes habilitadores e inibidores? 13. Quais são os efeitos dos mecanismos de governança de dados no desempenho em nível intermediário? 14. Qual é a relação entre os efeitos do desempenho em nível intermediário da governança de dados e os resultados estratégicos de negócio? 15. Como a quantidade de mecanismos de governança aplicados se correlaciona com os efeitos do desempenho em nível intermediário? Todas essas perguntas podem ser utilizadas para a construção de TCCs, para o desenvolvimento de dissertações e até mesmo de tese.
Espero que vocês façam bom uso deste resumo. Se você está gostando do conteúdo que está sendo publicado, ajude o canal, se inscreva, curta, compartilhe e comente.